E esta profecia foi dita pelo próprio Senhor Jesus, cerca de 98 anos após a sua crucificação. Vejamos agora em Apocalipse 17:15. Jesus disse: as águas que viste, onde se assenta as prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas. O termo águas na Bíblia Sagrada está se referindo ao povo pecador. Em Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Se águas é povo pecador, nuvens, que é água purificada, está simbolizando povo purificado, povo santo. Então, quando Jesus diz que ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá, Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo. Vejamos agora em João capítulo 3, versículo 13. Quando Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do renascimento, Jesus disse estas palavras: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Jesus havia descido do céu, se ele estava conversando com Nicodemos? Como ele diz que estava no céu se ele estava conversando com Nicodemos? Afinal, Jesus nasceu como uma criança de Maria. Mas quando ele estava conversando com Nicodemos, ele disse que havia descido do céu. E também disse que havia subido ao céu. E também disse que estava no céu. Mas ele estava em corpo físico conversando com o homem, com Nicodemos. Portanto, meus irmãos, o termo águas está se referindo a povo pecador, como o próprio Senhor Jesus evidenciou aqui em Apocalipse 17:15. Quando o Senhor Jesus disse que vem com as nuvens e todo olho verá, o Senhor Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, com a linhagem de Deus. Nesta passagem, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Se nós lermos em Daniel capítulo 12, versículo 10, esta profecia diz: muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Portanto, descerá do céu com grande brado, significa que o Messias virá com a linhagem de Deus. Em Apocalipse 12:5, o próprio Jesus evidenciou que a segunda vinda do Messias não virá das nuvens literais. Aqui o Senhor Jesus disse: e deu à luz um filho, um varão, um homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui o próprio Senhor Jesus diz claramente que ele será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Portanto, o livro do Apocalipse é o livro das revelações dos últimos dias, reveladas, profetizadas pelo próprio Senhor Jesus, cerca de 98 anos depois que ele subiu aos céus, depois que ele foi crucificado, e ele revelou estas palavras a João, seu servo, na ilha de Patmos, as coisas que haveriam de acontecer na época da segunda vinda do Messias. E quem estiver distorcendo esta profecia do Senhor Jesus, se responsabilizarão pela tamanha gravidade e pelo tamanho erro fatal que estão cometendo contra o povo de Deus. Vejamos agora em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Jesus sempre utiliza o termo
a expressão filho do homem ou filho de homem. Vejamos agora em Apocalipse 14:14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Jesus chama a pessoa da segunda vinda de filho de homem. Meus irmãos, me acompanhem com muita atenção. Em Lucas 17:22, Jesus fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Aqui o Senhor Jesus disse um dos dias. Meus irmãos, se acontecesse da maneira como os bispos, os pastores, os padres ensinam, que o Senhor Jesus virá das nuvens de uma forma sobrenatural, num piscar e fechar de olhos, não seria nem mesmo um dia, seria apenas um momento. Mas aqui Jesus disse que seria muitos dias. Se fosse só um dia, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus diria o seguinte: dias virão em que desejarei ver um dia do Filho do Homem e não vereis. Mas aqui Jesus disse um dos dias. Jesus disse que seria muitos dias e não o vereis o Filho do Homem. Por quê? Porque os cristãos estão esperando ele vir das nuvens. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, os judeus estavam olhando nas nuvens, esperando o profeta Elias vir, e não acreditaram em Jesus, porque João Batista negou, dizendo que o profeta Elias que haveria de vir não era ele, como o próprio Jesus confirmou, dizendo que o profeta Elias que haveria de vir era João Batista, escrito em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. Portanto, essa expressão filho do homem, o Senhor Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Vejamos agora em Lucas 18:8, Jesus novamente utiliza a expressão filho do homem. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, esta passagem, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Lembra aquela passagem, João 16:12, quando Jesus disse: eu ainda tenho muito que dizer a vós, mas vós não podeis entender. Em João 16:13, Jesus diz: mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente falará acerca do Pai. Em João 16:25, Jesus disse que ele não iria falar em termos figurados, nem em termos obscuros e nem em parábolas, mas abertamente e claramente acerca da providência de Deus. Aqui, esta passagem, Lucas 18:8, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. E a expressão Filho do Homem, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Vejamos agora em Mateus 8:20, quando Jesus utiliza novamente o termo Filho do Homem, ainda quando ele estava em corpo físico, quando ele estava vivendo na terra. Jesus disse essas palavras: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus novamente utiliza a expressão Filho do Homem. Nesta passagem, Jesus refere-se a si mesmo como Filho do Homem. Mas aqui, em Lucas 17:24, Jesus utiliza a expressão Filho do Homem, mas ele está se referindo à segunda vinda do Messias. Assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade no céu, ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Em Lucas 17:26, Jesus novamente ressalta
acerca da vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Aqui Jesus também expressa a expressão que não será apenas um dia, mas serão muitos dias do Filho do Homem. Jesus novamente chama a segunda vinda do Messias de Filho do Homem. Em Lucas 17:33, novamente Jesus faz a ressaltação sobre a vinda súbita do reino de Deus. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Teria alguém de sacrificar sua vida para seguir o Senhor Jesus ou o Senhor da segunda vinda? Se ele viesse nas nuvens literais com o toque da trombeta dos anjos? Meus irmãos, continuem me acompanhando com muita atenção. Em Mateus 24, 3, 5, sinal da segunda vinda e do fim do mundo. O livro de Mateus foi escrito cerca de 50 anos após a crucificação de Jesus. Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Se Jesus viesse nas nuvens literalmente, ele não diria para termos cuidado com o falso Cristo, porque os cristãos estariam absolutamente acreditando que o Messias virá sobre as nuvens e promoverá o arrebatamento. Como o povo cristão serão enganados se o Messias vier das nuvens literalmente? Nesta passagem, Mateus 24, 3, 5, mais uma evidência de que o Senhor Jesus não virá da maneira como são ensinadas nos púlpitos das igrejas cristãs. Em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus faz uma advertência. Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Se Jesus viesse nas nuvens literais, por que ele repreendeu os varões galileus por estarem olhando para o céu? Se o Senhor Jesus viesse das nuvens literais, da maneira como são ensinadas nas igrejas cristãs, o Senhor Jesus ensinaria os varões galileus a continuarem olhando para as nuvens, para o céu. Aqui em João 16, 12, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Estas palavras Jesus disse quando ele estava em corpo físico. Vejamos agora as palavras que Jesus disse quando ele já não estava mais em corpo físico. 98 anos depois da sua crucificação, Jesus disse essas palavras ao seu servo João na ilha de Pátimo, das coisas que iriam acontecer na segunda vinda do Messias. Jesus disse a João: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Jesus, em vida, disse que teria que dizer muitas coisas. E 98 anos depois de sua morte, revelou a João, na ilha de Patmos, que deveria abrir e romper os 7 selos. Como o Messias poderá abrir o livro selado com 7 selos? Ainda muitas coisas para dizer à humanidade, se ele vier literalmente sobre as nuvens do céu? Em Malaquias 3,6, em 1 Coríntios 14, 33, diz: Deus é imutável, e Deus não é de confusão, mas sim de paz.
Em Lucas 19, 43, 44 e Mateus 23, Jesus condenou os líderes do judaísmo. E agora em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus condena os líderes do cristianismo com as palavras obreiros da iniquidade. Em Malaquias 3,6, 1 Coríntios 14, 33, Deus é imutável e Deus não é de confusão. Portanto, meus irmãos, o retorno de Cristo não acontecerá da maneira como ensinam os líderes cristãos, porque contraria as profecias do próprio Senhor Jesus escrito no Apocalipse, e também contraria as leis naturais da criação. Lembremos que o Senhor Deus é imutável e não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Façamos uma visão geral dos 3 pontos concernentes aos ensinamentos da Bíblia Sagrada e evidenciemos com os nossos próprios olhos a necessidade de uma urgente reforma nas igrejas cristãs. O primeiro ponto é o plano original de Deus. O segundo ponto é a queda humana, a origem do pecado original. E o terceiro ponto é a recuperação do plano original de Deus.